Tipologia textual é um assunto que todo ano o Enem cobra, afinal está lá no seu edital, está no programa, é um conteúdo que deve ser trabalhado muito bem por qualquer candidato. Ajuda a resolver muitas questões. Então, aula de hoje, tipologia textual, uma aula especial para você. Vem comigo no Missão Enem. Missão Enem de hoje começa falando de tipologia textual, um assunto recorrente, sempre volta, é um assunto que com certeza vai estar na prova, vai exigir do candidato conhecimento do que é o chamada base, aquilo que é básico no entendimento e no reconhecimento da estrutura de um texto. Então é muito importante que nessa aula de hoje você aproveite esse momento para, a partir dela, pegar a prova e perceber. A primeira coisa que eu vou pedir que você faça depois que essa aula acabar é pegar o texto de uma prova de 2019, 2018, 2017 e comece a dar uma olhada nas questões e veja se você consegue reconhecer o tipo de texto que você está lendo. A próxima aula, a aula 6, será sobre gênero textual. E aí isso vai ampliar o horizonte, isso vai facilitar ainda mais essa sua compreensão e esse reconhecimento do texto que você está lendo. Bem, antes de continuar a aula, eu queria te pedir um favor. Qual favor? Aqui o canal do Monteiro é um canal que eu preciso que as pessoas assistam. Por que eu preciso que as pessoas assistam? Não só assistam, mas se inscrevam. Dê um like. Por que se inscrever? Quanto mais pessoas estiverem se inscrevendo, o canal, o YouTube, vai perceber que esse canal tem uma relevância. Então você, ao se inscrever, mas eu já sou inscrito, Monteiro, então chama seu amigo, chama seu primo, parente, chama uma pessoa que você sabe que esse material vai ter uma importância histórica para ele. Então, você inscrevendo no canal, você está ajudando a dar uma visibilidade dentro da plataforma YouTube. E você também dando like, o YouTube vai entender que você não só está vendo, mas reconhece a relevância do material para indicar e para colocar lá entre os materiais a serem oferecidos para os alunos. Então, se inscreva no canal, dê um likezinho, toque o sininho, porque toda segunda e quarta a Missão Enem vai estar oferecendo aulas novas e, claro, eu preciso e muito da solidariedade, da ajuda de vocês. Vamos lá, tipologia textual. Quando a gente começa a falar em tipologia textual, é muito importante que a gente entenda o seguinte: tipologia textual tem a ver com a forma como o texto se apresenta. Como é que o texto está se apresentando? E para você diferenciar e para você reconhecer, é preciso você observar alguns tópicos. Primeiro, a estrutura do texto. Como é que o texto está organizado? Como é que ele está estruturado? Normalmente, ele está estruturado em parágrafos. Pode aparecer estruturado em versos, mas normalmente está estruturado em parágrafos. Quais são os objetivos do texto? Qual é o objetivo dele? Ele foi escrito com que objetivo? Qual a finalidade que ele tem? Esse objetivo e finalidade são duas questões aí muito importantes. Ele quer dizer, tem o sentido de informar, ele quer narrar, e aí essa finalidade é para entreter, para conscientizar, e aquela coisa, os aspectos linguísticos e sintáticos, ou seja, a questão da linguagem que é utilizada, a construção, a elaboração do texto, como que ele segue, como que ele organiza. Então, saber a estrutura, objetivo, finalidade e os aspectos linguísticos e sintáticos. Quando eu falo sintáticos, pessoal, tem a ver com período, tem a ver com a estrutura da frase, com a estrutura das orações, com a estrutura dos períodos. Então, esses quatro elementos são fundamentais para você reconhecer, no caso, o tipo de texto que você está lendo. E aí, eu peguei aqui uma classificação básica, uma classificação aí que a gente vai encontrar bastante. Veja bem, eu tenho a narração, que você narra uma história, você conta uma história, e aí normalmente para você reconhecer um texto narrativo, você vai ver que tem narrador, personagem, você tem uma sequência de ações, normalmente o tempo verbal da narração é o tempo passado, então eu vou escolher verbos no passado para indicar que eu estou narrando um fato que já aconteceu. E como eu estou narrando um fato que já aconteceu, isso daí acaba fazendo com que você, ao olhar para a estrutura do texto, toda vez que eu tiver personagem, narrador, pode ter com poucas linhas ou muitas linhas, não interessa, porque pode ser um conto, pode ser um romance, não interessa.
Se eu estou contando uma história, uma sequência de fatos historicamente colocados, eu tenho uma narração. Agora, quando você está lendo uma narração, pode acontecer de perceber que a pessoa começa a descrever como é o ambiente. Vai descrever fisicamente a pessoa, vai poder descrever o objeto que a pessoa está segurando. Veja bem, a descrição é um tipo de texto cujo objetivo, eu sempre falo, né? Que a descrição é a fotografia a partir da palavra. Ou seja, eu estou usando a palavra para poder construir a imagem para que a pessoa que está lendo o texto ela visualize aquilo que a pessoa que escreveu o texto viu ou pretende passar a imagem que ela pretende passar para outra pessoa. Então a descrição ela tem que ser feita com muito cuidado, tem que ser muito bem elaborada. E é muito difícil nós encontrarmos um texto apenas descritivo. Nós vamos encontrar a descrição muitas vezes dentro da narração, porque isso ajuda a enriquecer a narração. Agora, nós temos a dissertação. E a dissertação, normalmente você aborda um tema, um assunto, você aborda alguma informação e procura argumentar sobre aquilo. Veja bem, se você vai dissertar sobre a fome do mundo, você vai trazer, no caso aí, esses dados, essas informações, que são argumentos, que você, no caso, está querendo validar aquilo que é a informação que está sendo dada. É claro que se eu faço uma dissertação argumentativa, eu tenho uma diferença básica, porque na dissertação argumentativa, eu tenho que convencer o leitor sobre aquilo que eu estou falando. E aí a minha argumentação ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser muito bem concatenada para poder convencer a pessoa que está lendo o texto. Então aí a dissertação normalmente usa verbos no presente. Para argumentar ele vai usar exercícios retóricos, vai usar, no caso, jogos lógicos de raciocínio. Então é um tipo de texto que tem uma estruturação bem interessante, não é à toa que os concursos normalmente pedem esse tipo de texto. Já a injunção é um tipo de texto cuja finalidade basicamente é instruir o receptor. Então, quando você está lendo um texto injuntivo, eu estou instruindo você como fazer algo. Então, você pode ser um manual, pode ser uma receita. Veja bem, é um tipo de texto que vai usar muitas vezes verbos no imperativo ou verbos que vão estar levando você a proceder, a agir de uma determinada forma. Já o texto expositivo, no caso, ele apresenta um objeto, um fato, de uma forma clara, precisa, sintética, sem se estender demais. O texto expositivo é um texto em que você tem um compromisso com a clareza e a concisão. Então é muito importante que você saiba como expor, como apresentar a ideia que você está desenvolvendo no texto. Esses 5 tipos de texto, pessoal, eles aparecem direto no Enem. O Enem cobra direto isso daí. E é importante que a gente entenda o seguinte, eu botei aqui exemplos de tipos de textos. Então, por exemplo, exemplos de narração, conto, crônica, romance, biografias. Veja bem, eu posso fazer narrações e quando cai narração, as perguntas do Enem giram em torno do personagem, do narrador, da situação ali que ou foi feito um corte. O Enem tem colocado textos cada vez menores para que você se atenha àquele espaço, aquela informação. Então, assim, se cair um romance, uma narração, presta atenção na pergunta. O que a pergunta está pedindo? Está pedindo para você focar no narrador, no personagem, na situação narrada, no espaço que está sendo narrado ou no tempo em que acontece a história. Procura prestar atenção nisso. Esse é o bizu. Então anota aí. Se o texto é narrativo, o texto é de Machado, o texto é do Rubem Braga, o texto é do, sei lá, do Raduan Assar ou do, deixa eu ver aqui quem mais, do Rubem Fonseca. Cara, ele vai te dar um fragmento. E ao te dar o fragmento, você tem que ver o que está sendo trabalhado ali. Mas só que antes de ler, veja a pergunta, para saber o que você tem que observar no texto. Quando é uma descrição, você vai ter normalmente um laudo, uma ata, um guia de viagem. Então, a descrição, a ata,
o cara descreve o que foi feito, ou então o cara no guia de viagem ele descreve a paisagem, descreve o que é o espaço que vai ser ali, no caso, visitado, ou que o cara vai ter que perceber, reconhecer quando estiver no ambiente. Na dissertação, aí você pode fazer ensaio, carta argumentativa, editorial, que são vários gêneros textuais que usam a dissertação como base. Também posso usar no texto injuntivo bulas, editais, códigos, receitas. Tem uma aula no canal do Monteiro, você aí que está chegando agora, o canal do Monteiro tem exatamente, com esse vídeo nós estamos tendo 299 vídeos. O próximo vídeo de quarta-feira será o vídeo número 300 do canal. Então, se você acessar o canal do Monteiro e procurar o projeto Vem Enem, digitar Enem Canal do Monteiro, vocês vão ver que tem lá vários materiais, vários textos que já foram feitos no passado e que podem ajudar você a entender melhor e até já antecipar determinados assuntos que nós vamos abordar. Então, temos aí a questão da dissertação, temos a injunção, onde você tem a bula de remédio, um edital, em que você vai fazer o concurso, você tem que ler o edital para saber o que eles estão mandando você fazer. Códigos, receitas também seguem esse modelo. Exposição. Quando você faz uma exposição, você tem uma reportagem, você tem um resumo, você tem um fichamento, que você tem que fazer uma exposição do assunto de forma clara e concisa. Agora, isso daí, como eu falei, lá no canal do Monteiro você tem várias aulas abordando essas questões aí. Então, se você quiser aprofundar, eu aqui só estou te dando uma apresentação básica. Se você quiser aprofundar, você pode ir no canal e buscar essa aula que já tem lá. E aí, eu fiz o quê? Eu botei, caiu no Enem. Ora, se caiu no Enem, é para você prestar atenção. E aí, eu tenho aí, no caso, MP3FO, revista planeta.terra.com.br. Está na revista Planeta, então você veja bem, eu tenho que observar e prestar atenção na linguagem que vai ser utilizada, para poder até entender aquilo que eu estou lendo. Ora, qual é a pergunta? Na organização do texto, a sequência que atende à função sociocomunicativa de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio é, olha só, enunciado, organização do texto, então tem a ver com a tipologia textual. A sequência que atende à função sociocomunicativa, então a função do texto, que é sociocomunicativa, de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio, ou seja, sem demonstrar nenhum sentimento, nenhuma opinião. O cara está procurando ser imparcial, está procurando ser isento. Vejamos. O texto aqui, doutor dos sentimentos. Veja quem é e o que pensa o português Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência atual, sempre em busca de desvendar os mistérios do cérebro, das emoções e da consciência. Ele é baixo, olha a descrição aqui, ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos, penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. A surpresa vem quando começa a falar. Antônio Damasio não confirma em nada o clichê que se tem de um cientista. Ou seja, o que é um clichê de um cientista? Aquele cara que é todo sério, resignado, que tem toda uma fala difícil, muitas vezes só é compreendida pelos seus pares, pelas pessoas que estão com ele. Desculpa aí, a imagem ficou turva porque eu me mexi aqui. Preocupado em ser o mais didático possível, ou seja, de ser compreendido, tenta pacientemente, com certa graça e até ironia, sempre que cabível, traduzir para os leigos estudos complexos sobre o cérebro. Então ele procura falar de uma forma bem simples, direta, objetiva, para que, mesmo que a pessoa não seja especialista, ela compreenda aquilo que ele está expondo. Português, Damasio é um dos mais expoentes da neurociência atual. Diferentemente de outros neurocientistas que acham que apenas a ciência tem respostas à compreensão da mente, Damasio considera que muitas ideias não provêm necessariamente daí. Para ele, um substrato imprescindível para entender a mente, a consciência, os sentimentos e as emoções
advém da vida intuitiva, artística e intelectual. Fora dos meios científicos, o nome de Damásio começou a ser celebrado na década de 1990, quando lançou seu primeiro livro, uma obra que fala de emoção, razão e do cérebro humano. Então, o que a gente viu aqui? Que quando ele falou do Damásio, ele falou da característica física, mas também ele falou sobre como ele, enquanto cientista, procura ser objetivo na forma como ele fala, como ele procura ser compreendido pelas pessoas que não são seus pares, pessoas que até sejam ignorantes na matéria. Isso daí é interessante a gente perceber, porque a pergunta qual é? Na organização do texto, a sequência que atende à função sociocomunicativa de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damásio é a descritiva, pois delineia um perfil do professor. Ele delineou um perfil físico e psicológico. E eu chamei a atenção, olha a descrição aqui. Então seria a letra A. Não é injuntiva, porque não pois faz o convite à leitura de sua obra. Pessoal, injuntiva é bula, receita, não cabe aqui. Argumentativa, pois defende seu comportamento em comum. Veja bem, ele não está apresentando argumentos, ele está descrevendo o comportamento e as ações, como ele age, como ele se comporta. Não é narrativa, porque aqui ele não está narrando uma sequência de fatos. Ele está descrevendo como é o professor no seu cotidiano e dentro dos seus pares. Então não é narração. E não é expositiva, pois traz impressões da autora. Não, na expositiva você não traz impressões. Na expositiva você apresenta fatos, apresenta dados. Então a resposta aqui, 1A, descritiva. Bem, daí depois eu botei um outro texto, que é do Enem de 2014. E aí que está a grande questão. O que ele quer nessa questão? Esse editorial. Bem, a gente pode voltar aqui e observar que quando ele fala de editorial, aparece no tipo textual chamado dissertativo. Está ali. Então, voltando. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Então, o jornal deu uma notícia e o editorial que foi feito, ele está sendo diferente, traz uma leitura que não é aquela que de repente seria o senso comum. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é, no editorial, normalmente se você for buscar o conceito, normalmente ali você tem aquilo que seria uma leitura que é do jornal ou de alguém que responde pelo jornal ou que fala do jornal, que vai ter uma interpretação, uma leitura crítica sobre algum fato, sobre aquilo que foi a notícia. Então, vou falar dos 100 mil mortos da Covid-19. A notícia é a morte. A notícia é o fato e quais foram os elementos que levaram a esse fato e o que pode acontecer e a repercussão dentro da sociedade. No editorial, eu vou me colocar de forma crítica sobre o tema Covid-19 e falar sobre essa questão de 100 mil mortes. Eu não vou me ater apenas ao fato, eu vou colocar uma visão crítica, interpretativa, particular, que acaba sendo muitas vezes a ideia defendida pelo organismo, pelo órgão de imprensa. Então vejamos aqui. A última edição desse periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais de uma forma errada de destinação do lixo. Aí ele bota 2 pontos para enumerar. Material atirado ao lado da pista, como se isso fosse ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não fazer no local ideal? É uma falta de educação achar que aquilo não é correto para a sua região, possa ser para outra.
A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Então veja, ele está se posicionando criticamente aqui, atacando as pessoas que jogam lixo nos lugares inapropriados. E ele fala das estradas vicinais, ou seja, aquelas estradas que, por onde tem um trânsito, que as pessoas vão jogando lixo aleatoriamente e de forma incorreta. E aí ele coloca para a gente justamente o quê? Ele mostra a questão de que, já que a pessoa saiu de casa com lixo para jogá-lo em outro lugar, por que ela não jogou no lugar correto? E se não é correto ficar com lixo perto da minha casa, por que eu posso jogar o lixo em outro lugar? E aí eles vai promovendo essa reflexão, dizendo que nós precisamos fazer a coisa correta, a coisa exata. Por que isso? Porque a reciclagem do lixo caseiro, separar o lixo, colocar um fim para o lixo de forma adequada, isso é um passo de você transmitir um valor para outras gerações e essas pessoas, a partir dali, aprenderem como elas precisam relacionar, trabalhar para que aquilo ali não se torne, o mau exemplo seja uma coisa que vá se reproduzindo. Por isso que ele coloca, é um perigo. Então aqui, veja bem, esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é apresentar os fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Não, ele não apresenta apenas fatos, ele tem uma leitura crítica, opinativa. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados nos jornais? Não, não são raramente, são temas que normalmente aparecem nos jornais. Se raramente, está errado. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Veja bem, ele não argumenta, não vou dizer que tem a força da sensibilidade, mas ele não é um texto apelativo, é um texto que usa o bom senso, o equilíbrio para poder fazer o crítico. Já de interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública, seria essa aí, então é a letra D. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base num ponto de vista do autor da notícia. Não é do autor da notícia. Normalmente quem escreve o editorial é uma outra pessoa. Então aqui a resposta é letra D. Se você então, tá vendo? Porque eu tenho que saber o que é tipologia textual? Porque no momento que você sabe o que é tipologia textual, fica muito mais fácil para você começar a entender melhor aquilo que está sendo lido. Mas eu não sei o sentido de uma palavra, eu não entendi aqui. Procure entender no conjunto, no todo. Com certeza você vai ficar muito mais seguro e com certeza você vai ter muito mais segurança. Então, como eu estou dizendo aqui em todas as aulas, você sozinho pode estar perdido, mas quando a gente começa a se juntar para um ajudar o outro, a gente descobre que juntos somos mais fortes. Então, até a próxima aula, até o nosso próximo encontro. Se inscreve no canal e dá dica para aquele seu amigo que está sem aula, que está desesperado, que não sabe como estudar para o Enem. Eu estou oferecendo uma janela, uma porta. Espero que você entre e aproveite. Até o próximo encontro aqui no canal do Monteiro. Até a próxima.